e às vezes menciona, para você é fácil, mas não foi. Eu sempre estava buscando por oportunidade. Eu não limito mais o tamanho do meu sonho. Se todo mundo está indo para um caminho, tenta sair fora desse caminho. Apresenta o que eu posso fazer e fala, agora eu quero que valorize o que eu te apresentei. São duas paixões que eu carrego. Negócios aqui. Busque sempre encontrar algo para poder exercer a gratidão na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. Este é o primeiro episódio do ano de 2023. Tenha um ótimo ano novo, muito produtivo, com muitos negócios, que Deus abençoe você e sua família. E hoje, iniciando e abrindo o ano com chave de ouro, eu tenho a honra de receber o meu amigo, empreendedor de vários negócios aqui nos Estados Unidos, o Lúcio Santana. Então, Lúcio, que satisfação tê-lo aqui hoje. Eu que participei do seu podcast também. Lúcio tem um podcast, tá, pessoal? Também aqui nos Estados Unidos. Fui convidado por ele alguns meses atrás, eu acredito. E agora tenho a honra de recebê-lo aqui como meu convidado no nosso podcast Management, que é um podcast voltado para pessoas que têm interesse em empreender, desenvolver negócios aqui nos Estados Unidos, e principalmente meus alunos, né? Eu tenho um trabalho educacional aqui, onde eu ministro cursos e treinamentos, e o Management foi pensando neste público-alvo de estudantes, de empreendedores, de pessoas que querem saber como funciona a América, que foi criado esse projeto, esse podcast. E para mim é uma honra, é uma satisfação tê-lo aqui comigo, porque eu conheço a sua história. Enfim, você tem valiosas contribuições para compartilhar e eu estou assim, extremamente animado e honrado com a sua presença aqui. Então, Lúcio, seja muito bem-vindo. A primeira pergunta é simples, tá? É meio que um padrão. As pessoas sempre perguntam, Abel, tem algum script, tem uma pauta? Não tem pauta. É bate-papo mesmo. É um bate-papo. Então a primeira pergunta é, Lúcio, quem é o Lúcio Santana? Explica pra gente. Antes de responder, queria agradecer o convite, né? O primeiro podcast do ano. Eu me sinto honrado de participar com você, aprendo muito com você e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Eu que agradeço, como eu disse, é uma honra. Eu que agradeço e é uma satisfação enorme tê-lo aqui comigo. Então, responda a pergunta, conta um pouquinho da sua história, né? Vamos lá, eu gosto de simplificar. Quem é o Lúcio, né? De uma forma simples, eu coloco que o Lúcio, em primeiro lugar, ele é um sonhador, né? É uma pessoa que aprendeu a sonhar muito cedo e, recentemente, eu estive no Brasil realizando um sonho, né, da minha mãe, inaugurando uma escola. E ali eu tive a oportunidade de mencionar um pouco que desde cedo minha mãe me ensinou a sonhar, mas de uma forma diferente, né? As pessoas às vezes colocam sonho como algo impossível. É só um sonho, né? Dormiu, acordou, sonhou e não significou nada. E para mim, minha mãe deixou muito claro que sonho é você pegar algo que não existe, está no mundo espiritual ainda, algo que, né, talvez parece ser impossível e trazer para a realidade. Então, acho que desde criança, desde adolescente, ela cultivou de uma forma muito grande na minha vida a ser um sonhador. Que bacana. E Lúcio é natural de onde? Nasci em Londrina, Paraná. Paranaense, então. Paranaense. Torcedor do Curitiba, do Atlético? Olha, eu não sou muito ligado a time, tá? Mas muito novo, 1 ano de idade, eu fui para Jundiaí, interior de São Paulo. Então, na verdade, foi criado em São Paulo. Criado em São Paulo. Interior de São Paulo, ok. Sim. Só nasceu no Paraná. Sim. E está nos Estados Unidos há quanto tempo, Lúcio? Abel, cheguei aqui em 1998, né, naquela época onde os Estados Unidos só era realmente visto através de filmes. A internet não permitia você ainda conhecer igual hoje, que é muito fácil você ter ideia geral do que é os Estados Unidos. A única coisa que eu entendi é que eu vim em busca do tal sonho americano que todos falavam. American Dream. Exato. Então eu falei, eu preciso ir para esse lugar e eu quero realizar meus sonhos lá. Então, Maravilha. Cheguei aqui em 1998. E você me permite perguntar, qual era a sua idade quando você chegou aqui? Eu tinha 19 para 20 anos. Caramba, bem jovem. Então, bem jovem. A gente pode dizer que a maior parte da sua experiência profissional foi desenvolvida aqui nos Estados Unidos, correto? 100%. No Brasil, eu trabalhava com vendas, né? Desde os meus 15 para 16, eu já iniciei. Eu falo vendas, mas na verdade eu coloco como um relacionamento. Eu comecei a entender a importância de você se relacionar com pessoas
eu comecei a entender a importância de você enxergar a dor da outra pessoa e solucionar. E eu Bacana. consegui entender que as pessoas pagam quando você soluciona a dor dela. As pessoas querem solução, né? Solução, Resolver tudo mais os problemas. fácil. Então, isso eu aprendi com meu pai. Ele passava, eu lembro que ele passava na avenida principal e ele apontava para a padaria e falava, tá vendo ali? Meu chefe. Passava na farmácia, tá vendo ali? Meu chefe. Então, ele me deu um entendimento muito claro que cada cliente é o seu chefe. Você tem que entregar o melhor, você tem que fazer o melhor e não simplesmente igual o que todos fazem. Exatamente. Superar, né? As expectativas. Sempre mais. Sempre trazer mais. Mas aí, voltando na sua história, você chegou aqui com 19 anos, muito jovem. No Brasil, teve uma experiência prévia na área de vendas, né? Como Sim. você falou, sempre, vamos dizer assim, um cunho mais comercial, pelo que eu estou entendendo. Chegou aqui e começou fazendo o quê? Conta um pouquinho dessa história. Eu costumo Que dizer é ótima história de empreendedor, principalmente brasileiro, que vem, né, do Brasil e conta por onde passou, enfim, Sim. os êxitos, as dificuldades que também sempre acabam existindo, Sim. enfim. Conta um pouquinho pra gente. E é interessante você mencionar, porque às vezes a pessoa enxerga o Lúcio de hoje e às vezes menciona, para você é fácil, mas não foi. Teve uma jornada, tem um histórico do que eu tive que fazer para poder chegar onde eu estou. E eu cheguei nos Estados Unidos com muito dinheiro, né? $1.600 Caramba, no bolso. olha só. E é legal porque eu cheguei, eu paguei o quarto, na época acho que foi $300. Aí eu comprei um carro, $600, teve o seguro e tinha um dinheirinho para comer. Só, ó, pessoal, 1998, tá? Você 98. vinha hoje com $1.600, você não compra carro mais não. Não, nem aluga quarto, aluga na verdade. Nem aluga Entendeu? quarto. Então, aí tem a questão da inflação, quer dizer, o dinheiro tem valor no tempo. Então, você tem que corrigir para saber mais ou menos o equivalente hoje. Exato. E quando eu cheguei, o que eu vejo hoje, né? Hoje eu me conheço mais. Eu digo que eu tive um ganho muito grande este ano porque eu investi muito tempo para poder conhecer quem é o Lúcio. O porquê eu faço o que eu faço, por que deu certo para mim, o que deu errado e por que deu errado. E eu entendi que quando eu cheguei, eu era tão firme, eu me posicionei tanto no que eu queria fazer, que eu entendi que eu teria que passar por um processo de fazer o que eu tivesse que fazer. Então, desde construção, a limpeza, entrega de jornal, a vendedor de telefone celular, assim... Caramba, vários setores, várias vários setores, mas eu vejo que o diferencial foi que, independente qual era, eu sempre estava buscando por oportunidade, eu sempre estava entregando mais do que era pedido. Eu lembro que quando eu entregava jornal, eu teria que chegar no jornal por volta de 2 da manhã. Eu chegava 1 e eu ficava de olho, quer saber o que eu posso fazer? Eu vou organizar o warehouse, o galpão. Depois que eu comecei a organizar, a pessoa falou assim, poxa, você não quer chegar à meia-noite e organizar todo o warehouse e eu pago você? Paga você a mais? Então eu sempre pensei que fazer igual todos não funciona. Eu vou ficar igual à média. E a média pressupõe, você está na média, pressupõe, uma vez eu ouvi isso de um grande professor, foi até no Brasil, que ele diz que se a gente analisar as ciências sociais aplicadas, a maior parte das pessoas tende a estar na média. Sim. Que é uma distribuição de curva normal, né? A maior parte dos eventos estão e orbitam em volta da média. Quanto maior, você tem que estar fora da média, você tem que estar no desvio positivo, né? Porque existe o desvio negativo e o positivo. Quanto mais fora da média, você vai se destacar. E na média, muitas vezes, significa mediocridade, o que não é algo positivo na nossa vida. E, por incrível que pareça, na vida, quem se destaca é quem sai da média, seja para o bem ou para o mal. Sim. Que acaba ganhando destaque, né? Ou o sujeito é muito bonito, ou ele é muito feio. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. Ou ele é o craque, que é o artilheiro, ou ele é o pior jogador. Então, faz parte da vida, que bacana, que ensinamento. Então, você trabalhou como paperboy, trabalhou construção, limpeza e tudo como funcionário. Vendendo telefone celular, tudo como funcionário. Sim. Ok. Até porque, Abel, tem pessoas que elas não entendem o processo que elas têm que viver. E para mim eu entendi. Tanto que quando eu entregava jornal, eu passava a madrugada e eu lembro que às vezes eu parava e eu ficava, meu Deus, quando eu vou ter oportunidade de fazer o que eu gosto e o que eu sei? Só que por fazer o que eu não gostava, vamos dizer assim, não me impedia de fazer com paixão.
Então, se você encontrar algum amigo meu, ou a minha esposa mesmo, porque eu a conheci no jornal, ela vai falar assim: eu não entendo como que você chegava dando risada, fazendo bagunça, brincando com todo mundo, se divertindo. Então ela falava: meu, eu tô aqui com raiva de estar aqui. Eu entendi que eu tinha que estar lá. Então, peraí, para que eu vou fazer de qualquer forma? Então, eu penso que, independente do que for, faça com paixão. Então, ali eu tirava aquele Maravilha. momento para poder. Lembra, eu não sabia quem poderia estar me vendo e falar assim: nossa, que menino esforçado, que menino animado, que menino alegre. E talvez me conectar com o quê? Com o que eu realmente gostaria de fazer. E você sempre visualizou, Lúcio, que você atingiu. Você hoje não é um empresário muito bem sucedido aqui nos Estados Unidos, com vários negócios, a gente já vai chegar lá. Mas assim, desde que você chegou aqui, você já tinha essa visão, correto? Então, vamos lá. Eu digo para você que desde quando eu saí do Do Brasil, Brasil, que bacana. desde que eu era adolescente, lembra que eu aprendi a sonhar. A única coisa que hoje, me conhecendo, eu não limito mais o tamanho do meu sonho. Antes, por não me conhecer, eu limitava. Eu colocava ali, nossa, acho que eu sou só capaz de chegar até aqui. Hoje não. Se você pega o histórico, se eu fosse escrever para você tudo que eu sonhei, eu conquistei Então, 10, 20 vezes, muito mais do que eu imaginei. isso é uma outra pergunta. Você escreveu essa visão? Tá Não. por- Outra coisa que eu comentando essa semana com uma sócia minha, eu falei, puxa vida, eu ainda não tenho o hábito de escrever. Só que eu te falo, o mapeamento meu é tão grande e ele chega num nível tão grande aqui que eu falei, já pensou? Foi uma chave que virou. Já pensou se eu começar a colocar no papel de verdade qual vai ser o tamanho da intensidade? Muito maior. Vai ser muito Com maior. certeza. Então, muita coisa, lógico, talvez uma coisa ou outra eu coloquei no papel, mas intencionalmente eu estou fazendo agora, porque eu vejo que eu posso conquistar muito mais do que, às vezes, ficar somente aqui. Então, maravilha, que bacana, que experiência. Por que eu digo isso? Que eu te perguntei até a questão de você escrever ou não. Porque na minha vida, hoje estar aqui nos Estados Unidos, muito do que eu conquistei na minha vida também, eu acabei escrevendo. Eu Uhum. acho que isso tem um fator muito positivo. Então, de tudo que você conquistou, igual você falou, que agora virou, né? A chave aí, o mapeamento mensal, você começar a escrever, eu penso que a tendência é ter um crescimento ainda maior, Sim. exponencial, do que você já vem conseguindo. Então é bem, bem bacana isso. Eu concordo e é algo que todos deveriam fazer. E não se limitar ao tamanho do seu sonho. Porque hoje, ou por várias pessoas, é só olhar. Às vezes a pessoa nem sonhou, ela chegou num lugar que é mais do que talvez ela imaginou. Então hoje, quando eu coloco e eu projeto o meu 2023, você não tem ideia do tamanho. E eu coloco hoje, nós estamos em dezembro de 2022, talvez 2023, dezembro, nós vamos estar aqui novamente batendo um papo e você vai perceber que onde o Lúcio chegou foi muito mais do que talvez demorou 10, 15 anos para que eu pudesse chegar. Simplesmente por me conhecer mais, saber mais dos meus defeitos, mas também do meu potencial. E evidenciar, obviamente, o ponto positivo, as forças, Sim. vamos dizer assim, né? E, obviamente, o ponto fraco, todo mundo tem também, defeito, tentar minimizar ou pelo menos administrá-lo. Com Que certeza. bacana. Mas aí agora passou, o Lúcio veio, contou a história, já deu para perceber, acho que todo mundo já percebeu, a questão da capacidade mental, ó. Everything, ó. Tá na mente. Isso aí Sim. já tá claro aqui para mim, para todo mundo que está assistindo, eu não tenho dúvida, já ficou claro a sua capacidade mental, capacidade, enfim, intelectual e de realização. Você iniciou os trabalhos como funcionário, foi crescendo em vários tipos de atividades, o que é muito comum para o empreendedor aqui nos Estados Sim. Unidos. E quando você começou a empreender? É isso? Quando começou assim, agora chegou a hora de eu montar meu business. Foi uma oportunidade que alguém te deu? Foi uma coisa que você viu? Conta um pouquinho desse processo. Tá, você falou oportunidade que alguém me deu. Em primeiro lugar, eu não acredito em oportunidade esperar ela aparecer, eu acredito em criar oportunidade. E é interessante, inconsciente é o que eu fazia. Hoje eu sei como eu usava isso e hoje eu uso muito mais. Não, quando eu digo assim, não deu, ninguém dá nada a ninguém, mas Exato. alguém às vezes, eu não sei, eu já entrevisto, né, empresários e eu já ouvi isso, eu também acredito, Sim, que às vezes existem anjos. sim.
na forma de pessoa. Que aquela pessoa, às vezes 1 ou 2 contatos muda tudo, concorda? Sim. E às vezes tem uma pessoa que foi chave na história de determinada pessoa. Aquela pessoa, tipo assim, ou ela abriu a mente para algo, ou ela te conectou com alguém, ou ela te, às vezes, gerou uma oportunidade para você aproveitar. Uma sociedade, alguma coisa sempre acaba. Isso foi nesse sentido que eu te perguntei. E isso é muito claro para mim quando foi. Lembra que eu comentei que quando eu entregava jornal, mesmo que não era o que eu gostaria de fazer, eu fazia de uma forma, mostrando paixão, fazia mais do que me pediam, fazia melhor do que os outros, porque eu queria e eu precisava me destacar de alguma forma. E foi no jornal que eu tive minha oportunidade. Que bacana. Andréia e Gisele, eu lembro até hoje, empacotando o jornal, né? Você pegava a sacolinha, enrolava o jornal, jogava pro carro, empacotava lá 500, 600 jornais e depois saía. Eu lembro como se fosse hoje, eu na minha caminhonete, você ficava do lado de fora do warehouse, empacotando, porque era muito quente o warehouse. Ela estava no canto, falei, Lúcio, eu vejo você sempre ajudando as pessoas. Outra coisa que, para mim, eu carrego, ser generoso. Se eu posso ser generoso com alguém, então eu lembro que eu chegava no warehouse, tinha um pessoal de idade. E eu empacotava, tipo assim, o que eu levava 10 minutos para empacotar 100 jornais, o casal que tinha mais idade, 40 minutos. Então eu empacotava rapidinho, corria, ajudava. Um simples ato, mas que abre portas. E ela falou assim, poxa vida, eu trabalho numa empresa que oferece financiamento imobiliário e eu vejo você trabalhando, sempre fazendo o melhor, ajudando as pessoas. Eu acredito que a minha chefe vai gostar de ter você trabalhando com ela. Olha que interessante. Do jornal, onde eu entregava o meu melhor, saiu uma oportunidade. E assim iniciou. Eu fui trabalhar com ela, fiquei lá por um período e dali, depois de 6, 7 meses, teve um período tive que me organizar com a minha renda, guardar um dinheiro. Eu tinha, na época, 4 trabalhos, eu fui largando aos poucos. Larguei parte do jornal, larguei a entrega de pizza, esqueci de mencionar, entregava pizza também. Deixei de vender telefone celular, até que eu falei, agora eu vou trabalhar 100% para mim. Então, a grande conexão que eu tive foi no jornal. Que bacana. E você foi trabalhar numa empresa. E quando surgiu na sua vida Royal Mortgage USA? Bom, primeiro, trabalhei nessa empresa, sou grato, né? Passei um período lá. E antes mesmo, comecei a largar o jornal, entrega de pizza, eu vendia telefone celular. Olha para você ver como você fazer o melhor te gera oportunidades. Era um argentino, o Gabriel, e eu chegava lá, eu comprava um telefone. Lembra da Metro PCS? Sim. Eu chegava lá, comprava. Depois acho que juntou com a T-Mobile. Exato. Eu comprava, eu tinha dinheiro para comprar 3 telefones. Eu chegava lá, comprava 3, ele vendia por R$30, mais ou menos. Eu pegava... Dólares, não? $30. Acabei de voltar do Brasil. Faz parte. Dólares. Eu pegava aquele telefone, fazia propaganda e entregava o telefone. A pessoa olhava, telefone limitado. Eu entregava, ativava e vendia por $25 a mais. Fiz isso em um dia, vendi 3. Peguei o dinheiro, voltei, Gabriel, agora eu quero 5. Voltei, Gabriel, agora eu quero 7. Foi reinvestindo. Aí teve um dia que eu cheguei, Gabriel, eu quero 30. Aí ele falou, opa, quem que é esse menino que chegou aqui comprando 2, 3? O que você faz? Ah, Gabriel, agora eu estou vendendo telefone, eu ainda faço um bico aqui, mas estou numa empresa que oferece financiamento imobiliário. Ele, ok, eu tenho licença. Aí ele falou assim, se eu ativar minha licença, você vem trabalhar comigo? Eu olhei e falei assim, eu vou. Então, a segunda conexão que eu tive, a oportunidade, ela foi tão bem através de você mostrando um diferencial. Aí me irrita quando eu chego num restaurante e a pessoa te atende de qualquer forma. Você chega numa recepção, a pessoa te atende de qualquer forma, ela mal sabe quem ela está atendendo e qual oportunidade ela... Que poderia estar perdendo ali. Exato. E, ok, bacana, mas é um outro tópico, nós já vamos chegar lá, que eu quero continuar na história até chegar no seu negócio de hoje. Depois nós vamos tratar de tópicos específicos da gestão, sua visão como empreendedor, como CEO de várias empresas, o que você imagina e até como você compara a gestão aqui com o Brasil, inclusive atendimento, tá bom? Mas, continuando a história, você teve a oportunidade primeiro que veio do jornal, depois da venda do celular, e aí você foi trabalhar junto com essa pessoa, né? Fui trabalhar com o Gabriel, e foi interessante, que ele falou assim, olha, Lúcio, eu vou ativar minha licença, mas eu não vou alugar escritório, eu vou
separaram uma mesa, você trabalha no fundo da loja de telefone. Eu olhei e falei, vambora. Ficamos trabalhando por 6 meses, até que ele falou, puxa vida, você está produzindo, você sabe vender, você está trazendo vários clientes, até que eu ia até o cliente, não trazia nunca na loja de telefone, até que ele decidiu alugar um escritório ali em Boca Raton, alugou e depois de 6 meses, ele me ofereceu ser sócio dele. Essa é a pergunta. Você sempre esteve aqui na Flórida? Ou teve... Sempre. Desde que você Cheguei chegou, aqui. sempre na Flórida? Sempre. Gosto de morar aqui. Não me imagino mudando para outro estado. Ok. Mas... Não, porque temos histórias, né, de brasileiros que às vezes vão para o norte, depois vêm para cá. Sempre aqui. Sempre por aqui. Sempre. Ok, bacana. E gosto muito daqui. E você mora hoje em Coconut Creek. Coconut Creek, que é do lado aqui. Do lado do escritório. Gosto dessa região. Bacana, bacana. Então, aí foi sua primeira sociedade com o Gabriel. Ali surgiu a minha primeira experiência de ser, né, o tal empresário. Ok. Surgiu ali e novamente. Que ano, Lúcio? 2004. 2004. Eu cheguei em 98, 2003 talvez. 2003, ok. E de novo, eu bato na tecla porque ele não me chamou para ser sócio à toa. Sim, claro. Ninguém, né? É uma troca. Ele viu né, potencial. Viu potencial. Ele olhou, viu, caramba, ele sabe vender, ele sabe buscar clientes, sabe tratar bem os clientes. E sempre foi o meu princípio. Faz o seu melhor para o seu cliente. Ele é seu chefe. Lembra? Meu pai me falava, esse aqui é seu chefe. Então, quando alguém senta que eu vou atender e eu levo isso para todas as pessoas que trabalham comigo, faz o melhor. Se você tem que chegar só até aqui pelo contrato, chega e vai além. E eu vou abrir um parênteses aqui, que eu fui cliente do Lúcio, tá? Minha primeira casa que eu comprei aqui, né, o sonho americano da casa própria, o Lúcio que me ajudou. Eu comprei através da empresa dele, com o atendimento dele e da equipe dele, que, diga-se de passagem, foi exemplar. Então, fica a dica. Depois ele vai falar um pouquinho. Quando surgiu Royal Mortgage? Bom, tive um período de sociedade com o Gabriel, que aprendi muito, né? Mas não era Royal Mortgage? Não era. Ok. Não era Royal. Okay. Tive um período de sociedade com ele até 2008, 2009. Depois de 2008, 2009, quando veio aquele período, veio a crise, ele voltou a fazer o que ele fazia, investimento, bolsa de valores, e eu falei, não, eu quero continuar fazendo o que eu faço. Então tive um período bem crítico em 2009, eu costumo dizer que em 2009 eu chegava no escritório 5 da manhã, para fazer o que, você acha? Não tinha o que fazer. O mercado parou. Parou. Foi a crise, a maior crise imobiliária da história, né? Do mundo. Do subprime, dos mortgage. Exato. Enfim. Mas ali eu tive uma virada de chave. Quando eu falo virada de chave, porque sabe aqueles pontos que você fala, acorda para a vida? E eu falei, puxa vida, eu vou parar de ver jornal. Porque quando todo mundo está indo para um caminho, foi o que eu identifiquei na minha vida. Se todo mundo está indo para um caminho, tenta sair fora desse caminho. Então ali, onde eu chegava, todo mundo falando, que presidente ruim, esse país vai acabar. Eu me distanciei de grupos, de pessoas que só reclamavam, cortei jornal, porque eu não posso viver me alimentando de coisas ruins. E eu chegava no escritório e falava, e aí, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer agora, me dá uma luz. E eu fiquei por um período de 3 meses chegando cedo, é outra coisa que eu acredito, não adianta você ficar esperando, você tem que se posicionar para quando você tiver uma dificuldade, falar, peraí, o que eu vou fazer? E depois de 3 meses surgiu uma oportunidade, outra, fiz uma parceria com um advogado, e quando foi início de 2010, eu já estava 100% de volta no mercado, comprando e vendendo propriedades. Que bacana. E eu fiz isso até 2014, que aí quando foi que a Royal surgiu. Eu falei, quer saber? Agora eu quero voltar. Eu continuei fazendo financiamentos de uma forma bem mais tranquila, bem devagar no mercado, mas em 2014 eu voltei 100% e falei, quer saber? Então foi 2014 que surgiu. Que a Royal surgiu. Nunca parei de fazer financiamento, eu fiz muito financiamento privado, né? Mas a Royal surgiu realmente em 2014, agosto de 2014. E hoje são quantos colaboradores com você lá? Hoje nós estamos uma equipe de mais ou menos 15 pessoas e estamos em 7 estados. Isso, 7 estados. Exato. Flórida, Michigan, Georgia, New Hampshire, Connecticut, Massachusetts,
Flórida, perdi algum? Enfim. Sete estados. Ok. Califórnia também? Não, Ok. ainda não. Mas na costa leste, então, e Michigan que está lá no A ideia é meio. sempre buscar onde tem mais brasileiros. Texas, de repente? Texas, Ah, você ok. matou, pronto, Ah, Texas. De uma forma geral, 80% dos nossos clientes são brasileiros. Muitos Ok. do Brasil, pessoas que saem do Brasil para investir aqui, uma quantidade enorme. Enorme. Mas você hoje, além da Royal Mortgage, você tem outros negócios, correto? Sim, tenho vários negócios. E como que eu cheguei na ideia de ter vários negócios? Foi através, este ano, foi um ano que eu separei, de novo, eu investi no Lúcio. Acho que se você perguntar, Lúcio, onde você mais investiu? No Lúcio. E eu identifiquei que o Lúcio ele não é um executivo. Né? Se você vê agora o meu título na empresa, não é executivo mais. É um CVO, eu sou visionário. Eu sou uma pessoa que eu olho o negócio, eu consigo identificar o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, qual é a necessidade que tem, invisto, conecto com outras pessoas e alavanco. Treina, né, enfim, escolhe a equipe, põe pessoas para executar e busca um novo negócio. Vai buscar, de repente, novas oportunidades ou crescer, enfim. Como se fosse um conselheiro, né, da empresa. É mais ou menos nível de board. Exatamente. Você é como se fosse o presidente do conselho da sua empresa ou do seu grupo de empresas, vamos Sim. chamar assim. E eu analiso muito a pessoa que eu vou fazer a sociedade. Então, um exemplo. Uma advogada, ela é contadora, ela solucionou 3, 4 coisas para mim que eu falei, da onde você saiu? Né? Porque hoje, a dificuldade de encontrar pessoas para poder resolver as coisas é muito difícil. São limitadas, não tem interesse, e eu tinha uma dificuldade para resolver uma questão do meu nome, que houve uma correção no nome. Minha mãe, quando corrigiu, buscou a cidadania italiana, identificou que tinha um erro. Tirei a certidão, mas não conseguia resolver na Receita. 6 meses com um advogado, tentando resolver. Isso aonde? No Brasil? No Brasil. Ah, tá. Aí eu conheci a Vivian. Eu falei, Vivian, tô com essa situação. Eu falei, isso é fácil, eu consigo resolver. Eu falei, nossa, fácil. 3, 4, uma semana ela resolveu. Eu falei, não, essa pessoa não é normal. É o perfil que eu gosto. Eu falei, o que você faz? Ela, eu já trabalho há mais de 20, 25 anos para uma empresa. Eu falei, vem aqui, você já pensou em abrir a sua empresa? Ela falou, já, mas tem que ter questão de capital, conexão. Eu falei, pronto, eu tenho capital e eu tenho conexões. Pegou ela que quer fazer outra... E hoje já estamos funcionando, temos 4, 5 funcionários. No Brasil, No isso? Brasil. Que bacana. No Brasil. Então você é sócio de um escritório de advocacia No Brasil. Essa eu não sabia. Eu acabei investindo muito no Brasil. Você tem escola também, né? Que tem você uma falou? escola então também. Então você está em quais setores? Só para entender. Hoje, só para você entender um pouco, eu comecei muito para o Brasil porque eu fui convidado para participar num programa de televisão na Rede TV. Empreendedorismo na rede. Sim. E ali era simplesmente como mentor na bancada, a pessoa apresenta. Tipo Shark Tank. Tipo Shark Tank com um perfil diferente. Dali eu comecei a ter um pouco mais de interesse. Eu tive que me reinventar um pouco, porque fazer negócio no Brasil não é igual fazer aqui. É diferente. Então eu cheguei a me sentir perdido, quebrando a cabeça, e acabou aparecendo várias oportunidades através do próprio programa. Então hoje eu tenho uma fintech, tenho um escritório de contabilidade, tenho a escola, tenho outras pessoas que eu invisto na parte da educação. Acabei de fechar uma sociedade também na área de tecnologia, que eu acho que é o futuro. Sim, claro. Para mim, eu falo que eu não tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de tecnologia. Porque a minha cabeça tem que ser voltado 100% para a tecnologia. Para resolver os problemas de maneira... Sim. De uma forma, usando a tecnologia. E aí, que bacana. Você tem experiência de gestão e de empresário no Brasil e aqui. A gente fala muito dessas diferenças aqui nesse podcast, comparando cultura, modus operandi, equipe, liderança. Eu queria que você explanasse um pouco para mim quais são as principais diferenças que você já percebeu ao fazer negócio no Brasil e ao fazer negócio aqui nos Estados Unidos. Tá. A primeira que eu vejo, pessoas. Você consegue ter pessoas mais fiéis com você no Brasil do que aqui. Por que isso? Eu vejo que aqui você troca de emprego muito rápido, muito fácil. O mercado de trabalho talvez é mais aquecido. Cultura, né? também. Aqui eu não tenho compromisso com o colaborador. Eu posso simplesmente falar, amanhã você não volta
e acabou. Não, você diz, não é compromisso. A forma de contratação é diferente, Sim, né? At will. mas eu vejo... A qualquer momento você pode... Mas eu vejo como compromisso mesmo. Eu não tenho essa responsabilidade de ficar com ele. No Brasil, eu vejo pela nossa escola, nós temos mais de 50 funcionários, colaboradores na escola. Às vezes você não pode dispensar alguém, porque tem todo um histórico, a pessoa falta. Então, é diferente essa parte. Agora, a pessoa que está com você também, ela não consegue um outro trabalho rápido. Então, ela fica com você também. Então, todas as pessoas... Mas você acha, assim, lealdade por parte Eu acho que é cultura. Cultura? A cultura vem muito da pessoa ficar num trabalho por 10, 15 anos. Eu vou me aposentar aqui. Olha, eu me aposentando é o que eu quero. Então, você pega e conversa com várias pessoas, é 10, 15, 20 anos e com orgulho. Nossa, eu já tô... E aqui já é diferente. Diferente. Mas aqui talvez porque as pessoas não querem empreender também, montar o próprio negócio? Não, pelo contrário. Aqui eu acho que as pessoas empreendem muito mais rápido. Você pega uma mulher, chega aqui, ela abre o negócio dela, passa a ganhar mais do que... Não, então, aqui eu tô falando. Aqui. Aqui. Sim, aqui é muito talvez mais fácil. Talvez seja por isso que, por ser um país, a maior economia do mundo, ter tanta oportunidade, a pessoa fala, caramba, ok, legal. Eu tenho mais oportunidades. Né? Adquirir uma experiência bacana, mas vou partir para um E você não precisa de negócio. muito capital para poder fazer isso. Você consegue iniciar um negócio aqui mais rápido, né? Com menos burocracia, Sim. né? Com menos... Exatamente. E eu tenho pessoas que estão comigo 3, 4, 5 anos e é gostoso ver a fidelidade da pessoa por um período tão longo. Né? E tem pessoas... 2, 3 anos, ó, já é muito. É muito aqui, é ó, muito. para quem está no Brasil nos assistindo. É muito. É diferente. É. E, Lúcio, quando a gente fala de gestão, né? Você, como CEO de várias empresas, empreendedor, visionário, quando você vai tomar uma decisão, que você toma muitas decisões, até pelos negócios que estão envolvidos, né? Em que você se baseia hoje? Quando você for, por exemplo, vou contratar alguém, eu vou estabelecer uma parceria. Quais são os principais? Você trabalha com indicadores, você usa sistema. Eu gosto muito de entender a cabeça do empresário, do empreendedor de sucesso. Como é que ele decide? Entendeu? Como é que você decide? Tem alguma rotina? Tem algum sistema? Como é que você tem um modelo mental? Enfim, é muito pessoal. Não, isso. Eu tenho, tá? Então, é isso que eu quero entender. Primeiro, para mim, hoje eu estou quase completando 10 empresas que hoje eu investi, tá? Hoje eu faço parte de um comitê no Bossa Nova também. Sim. Onde Bossa eu analiso... Nova é uma empresa de investimento, não é isso? São mais de 1.600 empresas que eles já investiram. É uma incubadora? Okay. Startups, eles focam em startups. O que acontece? Quando eu olho alguém e eu falo, eu tenho interesse em investir nela, eu tenho que ver os olhos brilharem. Se eu falo com você e você fala do que você faz, ou menciona que você tem paixão de fazer isso, e os seus olhos ficaram da mesma forma, não mudou nada, eu não quero fazer nada com você. Isso tem a ver com propósito, Lúcio? Eu acho que experiência. Porque quando eu comecei a analisar mais as pessoas, quando eu olho para ela, e eu de verdade presto atenção. Não, mas para a pessoa, para o olho brilhar, não está ligado ao propósito daquela pessoa? Isso que eu quis dizer. Tipo Pode assim, ser. Para alguém brilhar os olhos quando fala de algo, algo que mexe com ela. Emocionalmente, psicologicamente, com todo, vamos dizer assim, o conjunto. Ela tem um pouco de paixão. Isso. Exato. Então, quando ela fala que ela quer ser contadora, que ela quer lidar com pessoas, assim, muda, não tem como, muda. Eu analiso muito a questão de solucionar problemas também. Então eu analiso o que a pessoa fala que fez, eu analiso muito o que ela fala, da onde ela veio. Se ela chega já falando mal da onde ela saiu, para mim é um ponto hiper negativo. Porque não importa o que aconteceu, alguma coisa de bom... Sempre toda experiência a gente acumula alguma... Independente da situação, sempre você vai absorver. Sempre. Mesmo se for uma situação ruim, uma dificuldade, você vai aprender, pelo menos, né? Alguma coisa. Então eu presto atenção. Né? Então acho que a parte de iniciativa, então nem se fala. A pessoa que tem iniciativa para fazer algo, sou apaixonada. A pessoa tem que ter iniciativa. E muitas das vezes você não consegue perceber isso de imediato. Então, ponto para mim hoje, principal, quando eu converso, eu não foco no currículo. De verdade. A não ser que seja algo muito técnico. Mas eu tento focar no que a pessoa fala para mim, porque não tem como ela esconder isso. E o currículo é importante? Lógico, toda a bagagem,
educacional de uma pessoa, enfim, de Sim. experiência é importante. Mas o currículo é o passado. Talvez abre portas, Sim. mas o que determina é o futuro. E eu tomo cuidado de falar sobre a questão do currículo, porque eu não tenho uma faculdade. Então, sempre que eu menciono o que é mais importante, que para mim, o que é mais importante, sim, a pessoa ter um currículo bom, perfeito. Mas se ela não tem atitude, se ela não tem paixão, se ela é muito técnica, para mim não serve. Ela tem que ter uma combinação. Tanto que na nossa escola, nós temos classes agora, e vou investir mais ainda, de trazer o empreendedorismo para crianças de 14, adolescentes, 15 anos. Eu quero que ela entenda, peraí, não basta ter uma faculdade. Entenda que a prática, algumas ações simples, faz toda a diferença na hora que você for trabalhar. E sua escola fica onde? Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Sim. A escola de ensino? Nós vamos até o 13º ano. Tá. Sim. Então é ensino médio. Sim. É isso? De ensino fundamental a médio. Isso. Ok. No Brasil, acho que é assim que chama ainda, né? No Brasil. Eu falo até o 13º, okay. Que é o que eu sei aqui. E a minha ideia é investir pesado, tá? Eu quero tirar dali empreendedores. Pessoas que não pegam e sentam e falam, eu aprendi só a fazer isso aqui, tirar a caneca daqui e coloco aqui. Ah, mas foi o que eu aprendi. Não, eu quero que antes que a pessoa pense em tirar a caneca. Não. Você contratou muito americano na sua vida aqui? Não. Não? Não. Porque o americano, alguns deles, hoje eu trabalho até mais. O americano é bom. É bom. Claro que é bom. Comprometido, Sim. Planejador. Mas alguns são muito isso que você falou, by the book. Ó, eu sou pago para pegar essa caneca e trazer para cá. Fora disso... Para a parte de processo até funciona. Entendeu? Mas padronizar processo. Funciona. Funciona. Mas a pessoa tem que ter. Eu acredito que se eu pudesse ensinar algo, que talvez no futuro, é como pensar fora da caixinha. Como entender que nem sempre você tem que fazer isso. Dependendo da situação, você conseguir tomar uma atitude diferenciada. O extra mile, né? Entregar Exato. o além. Você falou desde o início. Superar aquilo que alguém criou uma expectativa, você está superando aquilo que eventualmente... né, lembra, você fez questão de mencionar hoje que você comprou a casa com a nossa empresa. Sim. Se não tivesse sido algo, no mínimo, diferenciado, onde nós... Eu lembro, sentei com você, Abel, isso aqui, ó, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tem empresas que não se preocupam, elas querem o cliente pronto. É mais fácil? Claro, que delícia, o cliente chega, tá tudo pronto. Eu não acredito, eu acho que um processo de preparação. Tem que ter. Eu me lembro que uns 3 meses antes, eu liguei para você e falei, Lúcio, estou pensando em comprar minha casa. Aí você tem que se preparar, a questão do crédito, do extrato bancário, uma série de questões que ao princípio você pode achar, nossa, não, mas que é importante, fora isso, você não vai conseguir uma boa nota de crédito para depois conseguir pensando uma boa sempre situação. No quê? No melhor. Porque por mais que você não entenda, pode ser que eu fale, quer saber? Do jeito que ele chegar, eu vou dar os juros que no momento for para ele. Mas se eu posso te antecipar, te direcionar para você poder fazer as coisas da melhor forma e entregar para você um juros melhor, por que não? Eu quero que você sente numa mesa e quando alguém mencionar sobre casa, sobre financiamento... vai lembrar e vai falar. Não tem como. Tá falando aqui no podcast. Ó. Vamos lá que você vai ser bem atendido aí. Exato. Entendeu? Então eu sou muito firme nisso. E se você sentar com a Aline, com outras pessoas que trabalham comigo, é a mesma visão. Não dá para entregar somente o normal. Agora, Lúcio, quero entrar numa questão talvez um pouquinho mais técnica, mas é importante, principalmente para a nossa audiência, quer saber. Mercado imobiliário nos Estados Unidos. Você é um especialista, tá? Você tem uma empresa que faz financiamentos imobiliários, principalmente para brasileiros, como você falou. Mesmo um brasileiro que está aí no Brasil, que é investidor, quer comprar sua casa aqui, etc. Sim. Hoje nós estamos vivendo uma situação econômica nos Estados Unidos. Você sabe que eu acompanho, né? É uma área que eu gosto, que eu milito. Eu diria desafiadora. Sim. Nós temos um mercado de trabalho aquecido, onde o desemprego está baixo, mesmo nível antes, já chegamos no nível pré-pandemia, tá? 3,6%, 3,7%. O índice de desemprego, quando que em fevereiro de 2020, antes da pandemia, a gente tinha 3,5%. Então está muito próximo. Mas nós temos uma inflação persistente de 7,1%, que naturalmente faz com que o Banco Central americano utilize-se da taxa de juros como instrumento macroeconômico para tentar conter essa inflação. E hoje, qual é a taxa média hoje
de uma pessoa com crédito, vamos dizer assim, Vamos crédito por razoável, qual a média das taxas hoje de mortgage 30 anos fixo? 6,25 a 6,5. Que é Bem alto. alta. Só para Lembra? vocês terem ideia, quando eu financei minha casa com ele, foi 2,7 ao ano. Com a inflação de 7,1, isso quer dizer o quê? Eu não estou pagando juros reais Nada. na minha casa. É juro real negativo. O que é isso? A taxa fixa descontando a inflação. Como a inflação é maior, no final das contas, eu estou tendo um juro Uhum. negativo. É a situação hoje que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, eu quero que vocês explorem um pouquinho, Sim. falar desse cenário atual e a perspectiva para esse ano de 2023, que a gente acabou de começar. Aham. Bom, Como é que vai ser? literalmente as pessoas me perguntam, acho que não vou dizer diariamente, mas muito, o que vai acontecer com os juros? O que vai acontecer com o mercado imobiliário? As casas vão cair o preço? Devo comprar agora ou não? E é difícil, eu tomo muito cuidado para responder. Então, tudo que eu falo é sempre baseado no que o mercado, de uma forma ou outra, está caminhando. Claro. Mas não tem como dar certeza. Hoje, quando eu vejo a questão, as casas vão cair? Eu não acredito que vão cair jamais perto do que aconteceu antigamente. Mas os Quando preços... você diz antigamente, a Antigamente, crise em do 2009, que houve um exato. crash, que o mercado caiu 70%, 80%. Isso Exato. não vai acontecer. Não né? tem como. Eu Isso não não tem. isso Então, eu consigo, também acho que não, se eu tivesse que fazer uma votação, não. também acho Agora, pouco provável. um ajuste de preço, eu acho super real acontecer. Como? Talvez, sei lá, 10, 15% pode acontecer. 20% talvez? Pode acontecer. Porque, na Mas verdade, neste ano, eu acredito. acredito. Eu acho que pode. E se tem uma Por coisa que eu estou perguntando? Você sabe que eu leio muito, Sim. até escrevi um artigo sobre isso. Previsão de crescimento econômico para os Estados Unidos neste ano de 2023. Quanto você imagina? Crescimento? PIB, GDP, né? GDP, Produto Interno Bruto. Quanto você imagina que vai ser a previsão para esse ano? Olha, eu tô, nem vou chutar porque eu tô por fora. Zero. Hum. Zero de crescimento. Quanto foi ano passado? Talvez, nós estamos agora em torno de 2,9%. Uhum. Mas o último trimestre, né, vai ser O que apresentado vai... ainda. No momento da gravação desse podcast, ainda não temos o número Exato. anualizado do ano. Mas a previsão para o ano de 2023 é zero. Não quer dizer que vai se concretizar, isso é uma Uhum. previsão de vários Sim, economistas. sim. Eles podem errar, tá, gente? Faça aqui um disclaimer. Tudo que a gente está Sim, fazendo sim. aqui é uma conversa no início do ano. Não necessariamente tomara até que os Estados Unidos tenham crescimento. Por que isso? Por causa do aumento da taxa de juros. Uhum. Aumento da taxa de juros, o custo do dinheiro fica mais caro. Tudo. Então, acaba afetando o mercado, Sim, de certa forma, e os preços, igual você está falando. Sim, e voltando para a questão de preço, ter um ajuste, eu diria. Um ajuste. Eu falo isso porque, mesmo estando na área, se teve uma coisa que eu sempre cuidei, é de falar a verdade. Eu Claro. nunca sentei com um cliente e não dei opinião real. Então, quando eu falo que pode ajustar 10, 20%, é porque é real. Pode acontecer, tá? Motivos: juros, 6,5%, 7%. Tem financiamentos que pode chegar até 8%, Imagina. 9%. Os preços lá em cima. Então, uma prestação hoje que a pessoa talvez pagaria $3 mil, 4,5. Imagina. Aí ela fala: poxa vida, eu não vou pagar $4.500. Eu vou pagar 3,5 de aluguel. Então, o que tem compensado ainda muito é porque o aluguel está muito alto, né? Que aí a pessoa faz conta e quando fala, compara eu vou com aluguel, comprar ainda. acaba valendo. E o outro fator é que ainda a procura pela Flórida continua muito grande. Eu me lembro, quando eu comprei a minha casa, e a minha casa, eu comprei a casa que eu era inquilino, né? Era uma casa que eu aluguei e que eu acabei comprando Sim. do proprietário. A minha conta foi muito simples na época. Falei assim com a minha esposa, a gente vai pagar de mortgage menos do que o aluguel. Então eu tô tranquilo. Eu lembro da nossa conversa. E eu te falei também, nós E conversamos. hoje... Mas aí, depois eu não previa que ia acontecer aquilo, né? Sim. De crescimento e tal. Mas mesmo assim a pessoa tem que pensar, peraí, mesmo que eu pague um pouco mais de mortgage, ainda assim é minha casa. Porque lembra, você pagando aluguel, a pessoa pode tirar você de lá a qualquer ano momento. de contrato, né? Você não pode fazer uma reforma, você fica realmente escravo do seu landlord. Então, ou seja, você tem que analisar... E Lúcio, explica para o nosso
né, para nossa audiência a respeito de como funciona o contrato de aluguel aqui. Um ano, correto? Uhum. Ele pode, a qualquer momento... Explica um pouquinho, como é que é o contrato de aluguel? Tá. Porque tem muita gente do Brasil que é Sim. curioso de saber como funciona aqui. Eu vou falar um pouquinho, é Isso. mais na área de um corretor que Mas canaliza, mas eu entendo. Tem a ver, O contrato de aluguel aqui, basicamente, período de 1 ano. Existem contratos que você pode quebrar, você perde o depósito. Geralmente, você deixa 1 mês a 2 meses de depósito Uhum. e você perde. Então, você pode quebrar o contrato, a não ser que você alugue, geralmente, nesses condomínios, que eles têm um contrato que é muito mais firme. Se você quebrar, você vai ter que cumprir com o período. Pagar E eles vão negativar você com certeza. Então, o meu ponto negativo de você morar de aluguel é a insegurança que você tem. Às vezes seu filho está numa escola, aí daqui a pouco o inquilino chega e fala, eu quero. Aí você quer trocar a cozinha, não pode. Chega na hora da renovação, eu vou subir $500, $600. Então, eu sempre vou ser a favor do mortgage. Por quê? Tem pessoas que pagam 15, 20 anos um aluguel e saiu com nada. Mesmo que você esteja pagando um pouquinho mais de prestação. Está construindo um equity. Se passou 5 anos, 6 anos, você está tendo um equity ali todos os meses. Está construindo um equity, certamente. Eu concordo plenamente. Em relação do aluguel também, um outro ponto que você falou muito bem, você está às vezes estabilizado, seu filho já está naquela escola, os amigos, isso. Aí do nada o landlord liga e fala, ó, eu preciso da casa. Acabou. Não tem escolha, né? Não tem escolha. Lei do inquilinato, igual no Brasil? Lembra? Existe a lei do inquilinato aqui? Eu não, aqui eu costumo dizer que fazer negócios, tudo é mais simples e mais prático aqui. Uma das dificuldades que eu tive de me adaptar no Brasil é a complicação. Eu tive que entender mais para poder fazer negócio no Brasil, porque você tem que ter uma proteção muito maior. Porque eu vou te dar um exemplo. No Brasil, eu aluguei uma casa, né? Aí daqui de 1 ano, o dono da casa vira e fala, agora você vai aumentar R$1.000 o aluguel. Não pode. Não pode. Tem que ter o índice no contrato. Aqui não. Aqui pode. Pode. Né? Aqui pode. Aqui, tipo assim, aluguei lá um imóvel seu, passou um ano, você fala assim, não, agora eu vou aumentar $500. Mas a inflação... Não importa. Doesn't matter. Não importa. Não quer? Então tem que sair. Então, eu sou defensor de você ter a sua casa, ainda mais quando você tem crianças. Você sabe onde eles vão para a escola, os amigos, e você não quer ser pego de surpresa. Eu conheço pessoas que já tiveram que mudar em menos de 5 anos 3 vezes, 4. É ruim. Eu tive uma vez, questão de rede social, eu estava vendo uma pessoa, que é até um conhecido, né, entre os brasileiros, e olhando, ele comemorando uma outra mudança. E ele mora aqui não sei quantos anos, 17ª mudança dele. Bom. Quando eu olhei, horrível. Eu falei assim, gente do céu. Eu moro há 12 anos. 17ª mudança. Não. E ele mora aqui, sei lá, 20 e poucos anos, mudou 17 vezes. Quando eu olhei, eu achei curioso. Falei, gente, como é que a pessoa muda tanto? Não, e você pode ter certeza que você vai encontrar justificativa. Ele vai te dar um monte de justificativa. Igual quando eu sento com alguém que mora aqui há 15 anos e fala, não, eu prefiro pagar aluguel. Que coisa. E eu garanto, tem pessoas que eu conversei, não compraram, se arrependeram. E lembra, mas caiu 10%. Não importa, o mercado ele volta. Mas você continua na sua casa, você continua investindo onde você vai morar e você não quer que ninguém tire você de lá de uma hora para outra. E sem contar que a casa própria é uma realização e muitas vezes, para a maior parte das famílias, inclusive americanas, é a maior aquisição da vida daquela família. Sim. Então, enfim, e aqui nos Estados Unidos, você tem mecanismo de conseguir realizar esse sonho de maneira, com planejamento, né, organização, tem condição, tem o caminho, não é tão É interessante complicado. Que eu tinha uma casa de aluguel que o rapaz me ligava, Lúcio, posso fazer uma churrasqueira? Pode. Lúcio, eu quero trocar a cozinha. Pode. Gente, quando ele saiu da casa, dava vontade, assim, de devolver alguma coisa para ele, porque ele entregou a casa com tudo novo, ele ficou lá quase 5 anos. E eu falei, gente, olha quanto dinheiro ele colocou. Não, mas para mim é importante viver bem. E ele, né, viveu bem, mas ele investiu num local que não era dele. Ele teve que sair, não era dele. Tipo assim, ele, financeiramente falando, ele perdeu dinheiro. Perdeu, porque talvez a cozinha que ele fez, a churrasqueira, ele poderia ter dado de entrada. Depois ele acabou comprando uma casa, e com certeza a casa dele deve ser muito bonita. Imagina, se fez isso numa alugada, né? Exato. Na dele, imagina. Que bacana. Lúcio, em relação
Quando você compara Brasil com os Estados Unidos, né? Que você está com o negócio lá e aqui. Você já falou da burocracia, proteção, que no Brasil realmente o sistema lá é mais travado em todos os aspectos, né? Se você repara, você mora aqui há muito tempo, você sabe, aqui a gente declara o imposto de renda, não precisa declarar os bens que a gente tem. No Brasil, você tem que declarar bens, o que você tem um carro, você tem uma fazenda, você tem um apartamento, tudo tem que estar lá na declaração de imposto de renda. O Estado tem as notas numeradas. É um sistema mais travado e não é tão acostumado. Quando, por exemplo, quem está aqui, até a parte fiscal, de impostos, que você tem regimes ordinários, enfim. E você vê potencial, obviamente, lá e cá. Mas lucratividade, o que você acha aqui ou lá, comparando? Olha, que você vê diferenças? Eu sou fã dos Estados Unidos. Então, é isso que eu quero... Então, assim, para mim, se você falar qual você prefere, claro que é aqui. Eu já estou aqui há 24 anos. Eu domino mais, eu sei o que eu faço, eu dependo menos de um advogado. Então, uma das primeiras sociedades que eu fiz foi com uma advogada e um escritório de contabilidade. Eu falei, essa dor eu preciso solucionar imediato. Então, para mim, foi muito estratégico. Advogada e contabilidade. Não dá pra fazer nada no Brasil nada. Sem... Eu lembro que o primeiro negócio que eu tentei fazer, que envolvia um advogado, um excelente negócio. Negociamos por 2 horas, tal, fechado. Aí o advogado falou, então tá, agora eu cuido. Depois de 30 dias não tinha nada formado. Eu tenho que esperar ele. No final, perdi o negócio, porque o cara pegou todas as dicas. Eu, quando sento para negociar, eu gosto de apresentar o potencial que a empresa tem. Eu não vou ficar colocando só coisas ruins para poder diminuir o preço, não depreciar. Vou. Eu apresento o potencial, apresento o que eu posso fazer e falo, agora eu quero que valorize o que eu te apresentei. Por isso eu não vou pagar X que você está pedindo. E foi exatamente isso. Uma negociação excelente. O cara demorou tanto que e ele foi honesto comigo. Lúcio, eu peguei os pontos que você colocou e nós estávamos negociando R$1 milhão por uma porcentagem de 38%, quase 40%. Ele falou, Lúcio, depois que eu peguei, ajustei tudo que você fez, eu levantei 2,5 milhões por menos de 20%. Porque ele estruturou. Estruturou a ideia, agregou. Hoje, se eu sento para fazer um negócio com você, falamos dos termos, conversamos um pouco, no dia seguinte você tem uma carta de intenção da minha advogada, com os termos. Não quer dizer que está certo, Entendi. Mas os termos do nosso contrato já está ali. 15 dias depois, toda a documentação tem que estar com ela, 30 dias, negócio fechado. Acabou. Rápido. Você tem que aproveitar. Perder tempo. Sim, porque eu não negocio escondendo. Eu tenho que falar para você o que dá para fazer na sua empresa. Então, tem que ser rápido, o momento tem que ser em 30 dias. E qual que é a governança hoje? No Brasil, você tem a assessoria dessa advogada, né, sócia e do contador. E como é que é a governança hoje? Você integra tudo no sistema? Como é que você administra, assim, questão mais técnica de analisar, você integra tudo num sistema, você tem vários sistemas, como é que você lida com isso? O que eu fiz hoje? Eu coloquei uma meta de quantas empresas eu iria investir para que eu contratasse um CFO. Então, hoje, estou fechando, se tudo der certo, até o final do mês ou primeira semana de janeiro, a 10ª empresa que eu invisto. E já estou entrevistando uma pessoa para poder fazer toda a gestão. Que vai fazer o controle financeiro, vai te passar todos os relatórios, bacana. O Lúcio, ele não pode perder tempo falando de números. Ele tem que perder... Mas não é isso. O que eu perguntei é o seguinte, alguém vai fazer e vai te apresentar. Mas você tem que se utilizar de alguma coisa, concorda? Você tem que ter subsídios para tomar a decisão. Foi nesse sentido. Então, essa primeira parte, se eu sento com você para negociar de uma possível sociedade, essa parte ainda eu vou fazer. Okay. Até que eu traga pessoas que comecem a entender a minha forma, a minha visão, e que talvez empresas até valor X, o Lúcio não precisa estar presente. Passou de valor X, ele está presente. Mas depois que eu negociei com você, eu saio de cena. Mas aí você falou de 10 empresas no Brasil ou hoje nos Estados Unidos? Hoje eu vou completar 8 no Brasil. 8 no Brasil. 8 no Dessas Brasil. 10 são 8 no Brasil. Sim. E eu pretendo terminar 2023 com 50 empresas. Caramba, que eu vou investir. Que bacana. Sim. E aí é onde eu
eu tenho que ter toda essa governança. Tem tenho que ter, senão você vai perder seu Exato. controle. A minha reunião ela tem que ser o seguinte: essa empresa deu isso, Isso. essa aqui deu errado, essa deu certo, deu certo, deu certo. Lúcio, tá aqui as oportunidades, você quer olhar alguma? E a minha ideia é que eu tenha pessoas com o mesmo pensamento meu de analisar um potencial, uma potencial empresa. Então, eu estou criando um mecanismo para quando chegar para mim, já foi feito várias perguntas que eu faria. Mas espera aí, você tem 8 empresas no Brasil e quantas aqui? Aqui 2, que é a principal então minha... tem 10 empresas, gente. Estão acompanhando? Até o final do ano são quantas? No Brasil, vou fechar 10. Acredito que vai dar para finalizar antes. Aqui é a minha principal, a Royal Mortgage, e a parte de investimento. Não, mas aqui. Você falou que quer chegar até o final desse ano em 50. Não, ano que vem. Ano que vem, 2024. 2023. Desculpa. 2023, exatamente. Ano, começando o ano, a gente fica meio... Final de 2023, provavelmente eu vou estar com 50 empresas investindo. Então, isso quer dizer que o Lúcio está aberto a proposta. 100%. Se alguém quiser apresentar um business plan, negócio, você está aberto para ouvir. E correto? mais. É isso. Sim, e para esse mês de janeiro, fevereiro e março, eu quero trazer pessoas do nosso podcast com ideias ou que precisam de ajuda. Às vezes eu não invisto na empresa. Olha, eu já conversei com várias empresas que eu não investi, mas eu mudei a direção que ela estava seguindo. Ontem eu recebi uma ligação da Daniela, ela falou: Lúcio, obrigado. O que você me direcionou, e lembra, eu quando sento para falar com alguém, eu não vou mostrar só o lado ruim. Mesmo que talvez ali eu perca a oportunidade de investimento. Mas como princípio, eu tenho que sentar com a pessoa e falar de verdade o que eu vi de potencial. Ela talvez não, já que ele me falou, não quero ele como sócio, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque eu não entro em sociedade que eu não veja que eu tenha algo para poder agregar. Senão não é só dinheiro, né? Não, entendi. Eu preciso terminar uma conversa com alguém que ela fala: caramba, por que eu não pensei nisso antes? Aí eu falo: tô no caminho certo, eu tenho algum valor para poder agregar. Não somente o dinheiro, mas agrego algo, conecto com pessoas e a empresa cresce. Muitos jovens, né, que são talentosos, que têm uma ideia e muitas vezes não têm capital. Sim. Precisa de um Lúcio na vida. Como é que faz para achar o Lúcio, para encontrar o Lúcio? Hoje... Esse brasileiro que está lá, às vezes, no interior do Brasil, que tem uma grande ideia de um negócio e tem aqui o Lúcio passando essa aula de ensinamento, de empreendedorismo, de mentoria para vocês. E às vezes quer saber, tem como ter um canal, tem como entrar em contato com você, Lúcio, mandar pelo menos, sei lá, uma mensagem? Hoje você pode ir no meu Instagram, eu sou Lúcio Santana. Logo mais vai ter o nosso site no ar, luciosantana.com, e lá você vai ter a oportunidade de colocar um pouco mais de informação da sua ideia. Eu vou querer um vídeo, né? Eu acho que eu preciso desafiar a pessoa que vai querer sentar para falar comigo, que ela tem que ter alguns assuntos para poder me chamar a atenção. E o meu slogan que hoje eu uso é: transformando vidas através de negócios. Eu entendi que são 2 paixões que eu carrego. Negócios aqui, o tempo todo. Você quer falar de negócios comigo? 24 horas. Mas eu também amo transformar vidas. Eu simplesmente uni 2 coisas que me dá prazer, que eu tenho paixão, que eu faço assim 24 horas se for necessário. Que bacana. E vamos colocar no ar aqui, tá, para vocês, as redes sociais do Lúcio, para quem tiver interesse, entrar em contato com ele, mandar lá as informações, acessar o site dele, o Instagram, enfim, e todo o canal de comunicação que ele está se colocando. Não é sempre não, tá? Que temos um mentor, um investidor, alguém desse quilate, vamos dizer assim, uma pessoa especial, uma história linda. Lúcio, eu quero, assim, mais uma vez te agradecer por os ensinamentos mesmo de vida, experiência, tudo isso que você está passando aqui, e te pedir para você deixar uma mensagem. A mensagem que eu gostaria que você deixasse, Lúcio, seria para aquele jovem que está na fase de formação, estudando, e que tem um sonho. Nós somos de sonho, desde o início você falou. Você é um sonhador. É como se fosse o Lúcio lá no início. Tá. E qual é a mensagem que você dá para esse jovem, seja ele aqui, um brasileiro recém-chegado, ou filho de alguém que já está aqui há algum tempo, ou até mesmo um brasileiro que já está aqui há muito tempo, que às vezes também tem sonhos, ou brasileiro que está lá no Brasil, qualquer lugar que seja,
Que mensagem você deixaria para a gente concluir aqui com chave de ouro Vamos lá. esse bate-papo fantástico aqui? Eu vou deixar alguns pontos que eu apliquei na minha vida, tá? Eu vou falar PMMGG. P de paixão. O que você for fazer, faça com paixão. M de mais. Se alguém te pede algo, entregue mais do que foi pedido. M, outro M, melhor. Não adianta entregar somente o igual a todos. G de generoso. Seja generoso. Você não tem nada a perder. E eu sempre digo que quando você é generoso, principalmente com as pessoas que não têm nada para te dar em troca, você acaba recebendo de Deus. E G de gratidão, né? Que bacana. Seja grato, aproveita assim, busque sempre encontrar algo para poder exercer a gratidão na sua vida. Somente com esses pequenas dicas, eu tenho certeza que você vai ter um crescimento muito grande. Que bacana, Lúcio. Mais uma vez, quero te agradecer, meu amigo. Eu que agradeço. Foi um bate-papo fantástico. Não tenho dúvida que vai agregar na vida de muita gente. Ó, cumprimentá-lo aqui, agradecer bastante. E você que nos assistiu, que nos deu o prazer de acompanhar até o final desse podcast, se gostou, compartilhe, passe para o seu amigo, faça sua inscrição aqui no nosso canal, comente, vamos disseminar esse projeto, esse podcast, porque quanto mais pessoas assistirem, mais pessoas serão impactadas e terão a oportunidade de obter esses ensinamentos. Essa aula que nós tivemos aqui hoje com o meu amigo Lúcio, estejam dedicados aí nos seus projetos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês durante esse ano de 2023, que seus projetos, negócios, enfim, toda a sua iniciativa seja abençoada, e como sempre digo, vamos em frente. Até o próximo e valeu! Ok, tá bom, valeu. Bom demais. Valeu, Passou Fernando. rápido, meu. Passou, cara.